Boa noite a todos. É uma honra, né, poder começarmos a semana, né? Eu sempre repito e acabo sendo redundante, né? Melhor maneira de a gente começar a semana é na casa do nosso Deus, né? É onde a gente vai conseguir aqui o nosso combustível para enfrentar as diversidades da semana, de trabalho, são lutas pessoais, familiares, dentre outras coisas que a gente acaba enfrentando. Eu não sei vocês, mas essa música, né, esse hino que a gente acabou de cantar, eu acho que ele representa muito a nossa vida, né? Pelo menos eu falo por mim, mas eu acredito que represente todos, né? Esse desejo que a gente tem de brilhar, de que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente olha para dentro de nós e vê que a gente a gente erra e continua a errar e a gente fica nessa luta, né? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será o que eu estou fazendo tá agradando a Deus? Mas no fundo a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar e o único jeito de a gente fazer isso é realmente entregando a nossa vida na mão de Deus para que Ele possa fazer a transformação. E uma força para fazer essa transformação que não é nossa, né? É uma força divina. E até o que a gente vai falar aqui um pouco nessa noite, ela vai um pouco de encontro com isso. Ontem, a Naili esteve aqui, passou a mensagem falando sobre a questão do propósito, né? E talvez a mensagem que é um estudo, digamos assim, nessa noite, ele sirva para a gente fazer uma reflexão no contexto dessa história que eu vou trazer e talvez mostre para nós qual que é o nosso propósito, né? Na verdade, sim, o propósito maior ele é um só, mas cada um vai cumpri-lo em áreas diferentes, né? Buscando todos um propósito em comum. E o tema dessa noite é boas notícias. Boas notícias porque a gente vai ver um caminho, uma situação em que talvez que se sentiram fracos, não confiantes para poder pregar o evangelho, para levar a mensagem. E aí é uma boa notícia porque também recebem ali um apoio, um incentivo e também no final de tudo uma promessa, que é a mesma promessa que cada um de nós tem. E a gente vai falar hoje especificamente de uma situação. Mas antes da gente ir direto ao ponto, queria dizer, né, que a gente vive num mundo de incertezas, de aflições, de lutas. E aí eu trago de novo essa questão, né? Mesmo que a gente viva nesse mundo de incertezas, aflições, dores e brigas espirituais, brigas às vezes pessoais, né, conflitos internos em família, a gente ainda tem um propósito no qual mesmo em meio a todas essas diversidades a gente não pode esquecer, a gente precisa batalhar e lutar, seguir em frente para que esse propósito seja cumprido. E para ilustrar e trazer um pouco uma reflexão para nós hoje, eu queria trazer para nós uma parte da história dos discípulos, que ali, né, logo após a morte de Cristo, eles talvez se sentiram vencidos pelo desânimo. Então Cristo vem a morrer. O sol da esperança deles, aquele que era a esperança, que é onde eles depositavam toda a sua confiança, o seu apoio, talvez esse sol tinha se posto. E a noite talvez tenha decaído ali, caído sobre os seus corações. Solitários e deprimidos, eles se lembravam das palavras de Cristo. E aí eu convido aqui vocês a gente abrir em Lucas 23:31, para a gente ver quais são essas palavras que Cristo disse a eles e que eles se lembraram nesse momento. Eles se encontravam ali então aflitos, né? O sol deles tinha se posto, desanimados,
Então eles lembraram dessa passagem, dessa fala de Cristo que dizia assim, né? Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Então, se era recente, tudo que eles tinham presenciado de Cristo, todas as obras, as maravilhas que Deus tinha, que Cristo tinha feito, Deus Filho tinha feito, e eles tinham presenciado, aquilo estava vivo dentro do coração deles. Recentemente eles tinham visto muitas coisas boas, e mesmo assim naqueles momentos, eles fraquejaram. Então eles lembraram dessa passagem, né? Mesmo em lenho verde, vocês estão desanimados. Imagina quando estiver em lenho seco. Talvez quando passar alguns meses, alguns anos, que eu me fui, que vocês vão ter apenas lembranças do que eu fiz, não vai ter nada tão vívido como no momento. Como vocês vão agir? Será que vocês vão ter força para seguir, né? E várias vezes Jesus tinha tentado revelar o futuro aos seus discípulos. Mas por muitas vezes eles talvez não prestaram atenção, não deram muita importância para o que Cristo falou, né? E talvez por isso eles ficaram desesperados, né? Quando Jesus morreu. Jesus já vinha alertando o tempo todo que ele seria o sacrifício para poder salvar a humanidade, que o destino seria esse. E mesmo assim, quando chegou o momento em que se cumpriu o que Deus falou, o que Cristo falou, eles se desesperaram. A fé daqueles homens não transpôs a sombra que Satanás lançou no horizonte deles. Talvez a fé deles não estava forte o suficiente para que eles conseguissem transpor essa sombra que Satanás colocou diante deles quando levou Cristo à morte. Ah, se eles tivessem, né, acreditado nas palavras, não só acreditados, como assimilado as palavras que Deus tinha dito para eles até aquele momento. Tinha dito que ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Se eles tivessem abraçado realmente essa palavra que Cristo falou para eles, eles teriam evitado tanta tristeza, né? Quanta tristeza eles teriam evitado. Eles não sentiriam esse aperto no coração, porque eles tinham realmente se apegado àquilo que Cristo falou para eles. Oprimidos, se reuniram em uma sala do andar superior de uma casa e trancaram as portas. Talvez pensando ali com o que aconteceu com Cristo, né? Recente. Poderia acontecer com eles. Sentiram medo. A fé fraquejou. Se sentiram sozinhos, desanimados. Mas depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu ali nesse mesmo lugar em que eles estavam trancados. E com medo, né? E eu gostaria realmente que a gente se colocasse no lugar dos discípulos nessa história, nesse contexto em que a gente está lendo. Porque, de fato, tudo que foi dito e que serviu para eles naquele momento serve para nós hoje. Hoje nós somos os discípulos de Cristo aqui na Terra, né? Cada um de nós tem a responsabilidade de refletir o caráter de Cristo, de levar a mensagem adiante, de suportar as sombras que Satanás coloca na nossa frente para distanciar ou fazer que nós não enxerguemos as bênçãos e as coisas, as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. E não é fácil. Sabe que não é fácil, né? A gente muitas vezes fala sobre isso e a gente não sabe que é fácil. A gente vive lutas diárias que desviam o nosso foco. Eu particularmente digo que o trabalho, por muitas vezes, me distancia das coisas. Muitas vezes eu levo o trabalho para casa, vou cedo para a empresa, trabalho, e vou tarde para casa. Quando vou para casa, vou com trabalho para casa. Às vezes eu ainda trabalho até tarde da noite. Mas isso não é desculpa.
Não é desculpa. A gente sabe que muitos fizeram dessa mesma forma que eu estou fazendo hoje e mesmo assim conseguiram conciliar com as coisas de Deus. Mas não é fácil. É uma luta diária. E a gente briga com isso todos os dias. Briga contra as tarefas, briga contra o cansaço. Às vezes você termina uma tarefa, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer as coisas de Deus também na minha vida, mas o cansaço às vezes nos toma e quer nos desanimar. Durante 40 dias, Cristo permaneceu na terra preparando os discípulos para a obra que estava diante deles. Então eles sentiram medo, talvez porque não entenderam exatamente o que Cristo iria fazer, o que tudo que ele falou representava. Assim que ele morreu, se esconderam, com medo de que o que aconteceu com Cristo acontecesse com eles também. E aí Jesus então ressuscita e vai até diante deles, e durante 40 dias passa com eles ali incentivando e dando talvez as diretrizes. Talvez nesse segundo momento agora, né, após a ressurreição de Cristo, eles ouvindo mais a palavra de Deus, procurando entender mais o que Cristo estava falando para eles. Ele falou sobre as profecias a respeito da sua ressurreição por parte dos judeus e da sua morte, mostrando que cada detalhe havia cumprido. Lembra? Ele pegou na mão deles, como um professor, muitas vezes didaticamente, tá vendo? Lembra que eu falei? Seria assim, assim, assim. Não foi. Foi assim, não foi? Aconteceu assim, assim, dessa forma, dessa maneira. Tá vendo? Confia em mim. Tudo que eu falei se cumpriu. E tudo tem coisas que eu falei que ainda se cumprirão. Coisas que eu estou falando, que eu vou falar para vocês agora e vão se cumprir. Confiem em mim. Da mesma forma, Cristo fala para a gente. Olhem para trás de tudo que foi dito, todas as profecias, tudo que foi dito, o sacrifício que viria, foi tudo cumprido. As coisas que vêm acontecendo no mundo, tudo que foi dito está se cumprindo. O que falta para você confiar em mim mais do que você confia num piloto do ônibus, de avião, ou no motorista do ônibus, que foi um exemplo que foi trazido para nós aqui. Olha tudo o que aconteceu e às vezes a gente deixa de confiar. Eu quero entregar na mão de Deus, mas eu não solto. Senhor, eu entrego a minha vida espiritual na sua mão, eu entrego a minha vida financeira nas suas mãos, mas eu estou o tempo todo querendo traçar os meus planos. Eu não consigo deixar na mão de Deus. Tudo que ele disse aconteceu e da maneira que foi dito. Em Lucas 24, 45, diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras e completou: vocês são testemunhas destas coisas. Então, nesse momento, Jesus abriu o entendimento deles. Talvez eu não sei se for com a expertise de um professor explicando, ou se foi algo divinal, ele usou do seu poder como Deus para poder abrir o entendimento para que eles pudessem entender realmente tudo o que estava acontecendo. E à medida que os discípulos ouviam o mestre explicar as Escrituras, sua fé nele foi completamente firmada. Então, naquele momento, eles foram entendendo o que realmente estava acontecendo, todo aquele contexto, e aí a fé em Cristo foi realmente sendo firmada. Fé que talvez eles ainda não tinham. E aí cabe a nós pedir para Deus esse entendimento que ele deu aos discípulos de entender as Escrituras em Lucas 24, 45 a 48. Pedir que ele dê esse entendimento para nós, para a gente entender realmente tudo que está acontecendo, entender essa guerra espiritual que tem por trás de tudo, para que a nossa fé possa ser
firmada, realmente. Não essa fé que às vezes existe da boca para fora. Não, eu confio em Deus, eu tenho fé no sacrifício de Cristo. Mas quando tem uma adversidade, eu fico com medo, eu tremo. Mesmo tendo ao nosso lado o Deus que criou tudo, que criou os céus, a terra, o universo, tudo que a gente pode imaginar, foi Ele que criou. E a gente não consegue entregar nas mãos dele a nossa vida, porque a gente ainda não firmou a nossa fé como deveríamos. Seguindo os episódios da vida e morte e ressurreição de Cristo, as profecias que apontavam para esses acontecimentos, o plano da salvação e o poder de Jesus para perdoar os pecados. De todas essas coisas, os discípulos tinham testemunhado. Então eles precisaram que Jesus abrisse o entendimento deles para eles firmar a fé, mesmo eles tendo presenciado tudo o que Deus fez, tudo que Cristo fez. Agora deviam revelá-las ao mundo. Eles tinham visto tudo. Tudo o que tinha acontecido desde os primeiros passos de Cristo, como assim que ele iniciou a sua trajetória como nosso Salvador aqui, eles tinham visto tudo, sabiam de tudo. Cristo tinha aberto o entendimento deles para eles compreenderem de verdade, e agora eles precisavam revelar tudo o que eles sabiam ao mundo. Assim também é conosco. A gente sabe muitas coisas, somos privilegiados de fazer parte da Igreja Adventista, de conhecer e aprender tudo que a gente aprende. E eu falo por mim, que vim de fora, e aí é uma coisa que a Naili, minha esposa, sempre ressalta, e que quando a gente ainda era namorado, e eu não era praticante frequente assim da congregação cristã, mas era a igreja em que eu estava mais aproximado. E aí na congregação cristã a gente sabe como que é. Eu não sei quantos de vocês sabem como funciona na congregação. É aquele, como que eu posso dizer? Não sei, fervor, profetizando para você aqui, olho no olho, cara na cara. Então eles abrem aqui, Deus é o que eles acreditam, eu também não estou aqui para criticar, eles recebem a revelação da palavra, eles leem aqui às vezes apenas um versículo, em cima disso eles vão falando, revelações. E às vezes aponta para um, aponta para outro, nos movimentos de oração, às vezes na casa de outros irmãos, você ia e basicamente ia para esperar alguma revelação pessoal. Não era normalmente uma revelação normalmente de um grupo ou de nação. A gente sempre ia para esperar. E eu falava assim, falava para minha esposa, mas eu não sei, essa igreja de vocês lê muito, estuda muito. Cadê o Espírito de Deus, aquele fervor e tal? E aí depois que eu passei a frequentar, eu entendi que Cristo pede para nós, que Deus pede para nós, é um culto racional. É estudar as Escrituras, entender as profecias. E hoje para mim está muito claro. E eu sou grato, porque eu tive a oportunidade de aprender tudo isso. Mas sabendo de tudo isso, o meu dever é de levar isso adiante. O seu dever é de levar isso adiante. Somos privilegiados de terem acesso não só ao estudo da Bíblia, que é mais aprofundado, mas os escritos de Ellen White, que abrem também o nosso entendimento. Eu acredito que Deus, assim como abriu o entendimento dos discípulos, ele usa os escritos de Ellen White também para abrir o nosso entendimento, para que as coisas fiquem mais claras, mais didáticas, para que a gente consiga assimilar as informações. E esse é o nosso dever. Assim como os discípulos
tinham esse dever, nós também temos esse dever de levar o que sabemos adiante. Antes de subir ao céu, Cristo disse aos discípulos que eles deviam ser os executores do testamento no qual ele havia deixado ao mundo os tesouros da vida eterna. Eles deviam executar o testamento que Cristo deixou, porque ele pagou o preço e ele era dono de tudo isso agora. Todos os tesouros da vida eterna, ele detinha. E ele tinha deixado para cada um de nós. E os discípulos eram responsáveis por executar esse testamento, de informar a cada um dos seres vivos que eles tinham direito nessa herança. Assim como também é nosso dever, informar a todo ser humano que ele tem direito nessa herança. Ele precisa saber que ele tem um direito nessa herança. Se ele vai decidir aceitar ou recusar essa herança, é uma decisão individual de cada um. Mas a nossa missão é informar a cada um que ele tem parte na herança. Embora os sacerdotes o tivessem rejeitado, eles ainda teriam mais uma oportunidade para aceitar o Filho de Deus. A seus discípulos, Jesus confiou essa mensagem de misericórdia para que ela fosse dada primeiramente a Israel e depois a todas as nações. Todos que crescem deviam ser reunidos em uma só igreja. Mesmo sendo rejeitado ali no meio do povo de Israel, mesmo sendo aquele povo que foi o que crucificou e o matou, ainda assim a primeira oportunidade foi para eles. Todos aqueles que se arrependessem e aceitassem o seu sacrifício, muito embora talvez tivessem participado de todas aquelas atrocidades que foram feitas com ele, teriam o direito da salvação. E essa missão foi dada aos discípulos. Eles deviam trabalhar intensamente para alcançar as pessoas para Jesus. Eles deviam levar a mensagem até elas. Cada palavra e ato deles devia chamar a atenção para o nome de Cristo. E aí aqui vai muito com o hino que nós cantamos. Quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Então os atos dos discípulos deviam chamar a atenção para o caráter de Cristo. O mesmo chamado que ele fez aos discípulos lá atrás, ele faz para cada um de nós hoje. As nossas atitudes, o modo que a gente se veste, como a gente se porta, como que a gente se fala, como que a gente age diante de pessoas que estão tendo alguma necessidade, tudo isso tem que representar o caráter de Cristo. O único, deveriam chamar a atenção para o nome de Cristo, o único que tinha o poder vital para salvar os pecadores. O nome dele devia ser seu distintivo, autoridade para suas ações e fonte do seu sucesso. Eles precisavam entender que a fonte para o sucesso deles estava apoiado em seguir o caráter de Cristo, em buscar representar o caráter de Cristo, né? Cristo expôs a necessidade de manter a simplicidade. Quanto menor a ostentação e exibição, maior seria a influência deles para o bem. Os discípulos deviam falar de maneira simples, como Cristo falava. Não ostentar, não querer ser diferente de todos, se destacar, ser simples, humilde de coração, levar a mensagem de forma simples, de fácil entendimento. Tem que ser objetiva a mensagem. Não pode haver dúvida ou interpretação. Acho que tem até uma regra na língua portuguesa, né?
que diz que a obrigação de fazer com que o receptor entenda a mensagem é de quem está, do emissor, né? De quem está falando. A obrigação de fazer com que a pessoa entenda é nossa. A gente tem que entender o contexto, se familiarizar e saber qual é a melhor maneira de levar Cristo para aquelas pessoas através da mensagem. Jesus não disse aos seus discípulos que o trabalho deles seria fácil. Disse que eles teriam que lutar. Mas lutar contra quê? Eu convido vocês a gente abrir agora nossa Bíblia em Efésios 6:12. Efésios 6:12. E diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra aquele irmão ou contra aquela irmã, ou contra aquele vizinho no qual a gente não se dá muito bem. A nossa luta ela é muito maior que isso. Está no campo espiritual. Diz aqui, ó. Os dominadores deste mundo são os anjos caídos. Embora Cristo tenha o poder desse mundo, porque ele recuperou através do seu sacrifício, é o que a gente sabe, é o que tem anjos caídos, fazendo de tudo, assim como foi dito ontem, mesmo que eles saibam que eles estão vencidos, e que o final deles é o fogo eterno, eles querem que mais pessoas estejam junto a eles. E esse é o propósito deles, talvez, estipulado e definido, trabalhar incansavelmente para levar mais pessoas à perdição. Vocês concordam comigo que eles trabalham duro, dia e noite, sem cansar? E quanto que a gente tem trabalhado? Será que chega 5%? 10% da força que eles empregam para a destruição da família, dentre outras coisas? Eu não vou entrar num contexto político, mas a gente sabe que muita coisa que vem sido implementada, às vezes que vai destruindo a família tradicional e que vai abalando, porque Satanás ele é astuto, ele sabe que se ele destruir ali a família, o núcleo familiar, ele vai ser assertivo, ele vai ser vencedor. Então ele mira as forças deles para ali. E ele não se cansa. Mas o nosso papel é fazer com que ele seja derrotado, que ele leve menos pessoas possível. Nosso papel é levar mais pessoas possíveis a Cristo. Mas Cristo não os deixaria lutar sozinho. Se saíssem para pregar o evangelho com fé, aquele que é mais poderoso que os anjos estaria com eles. O general dos exércitos do céu. Ele tomou sobre si a responsabilidade pelo sucesso dos discípulos e pelo nosso sucesso. Se a gente sair para batalhar, se a gente sair para pregar o evangelho, se a gente sair para falar do amor de Cristo, com fé no sacrifício de Deus, com fé com que ele vai nos ajudar a vencer, a vitória é certa. O general dos exércitos celestiais estão ao nosso lado e ele toma toda a responsabilidade dessa batalha. A gente só precisa assimilar isso, entender isso e pegar isso como uma verdade. E todas as outras coisas com certeza ficarão muito mais fáceis na nossa vida, né? Enquanto trabalhassem em conexão com ele,
não falhariam. Trabalhar em conexão. Não querer fazer pelas nossas próprias forças. Fazer o nosso plano. Não, esse plano de evangelismo é meu. Eu que criei, a ideia foi minha. Eu vou fazer dar certo. Quando tiver esse pensamento, já deu errado. Quanto a gente não entender que essa obra não é nossa, às vezes a gente quer buscar um status, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, que eu ajudo aqui, eu ajudo ali. Não. Essa obra não é sua, não é minha. Essa obra é de Deus. E quando a gente entender isso, a gente não falha. Jesus ainda disse: vão até os povos mais distantes desse mundo e tenham certeza de que a minha presença estará com vocês. Talvez a gente não consiga necessariamente ir fisicamente até os povos mais distantes desse mundo. Mas uma coisa que eu sempre peço em oração é que as ofertas que a gente doa, que elas possam chegar onde a gente não chega. Se eu realmente tenho um propósito de fazer com que a mensagem chegue aonde eu não consigo chegar, cabe a mim também ser liberal. Ser liberal e com a convicção, com a fé, que isso será utilizado para levar a mensagem de Deus aonde eu não chego. O sacrifício de Cristo foi pleno e completo. Havia cumprido condições de resgate. Jesus tinha recuperado de Satanás o reino e se tornado herdeiro de todas as coisas, investido de autoridade ilimitada. Investido de autoridade ilimitada. Ele deu uma ordem aos discípulos, a mesma ordem que ele dá a cada um de nós. Ordem essa que está em Mateus 28, 19 e 20. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele deu essa ordem aos discípulos e a mesma ordem que ele dá a cada um de nós. Ide, fazei discípulos. E eu estarei contigo até a consumação dos séculos. É o nosso propósito. Está mais do que claro o nosso propósito. E foi o que eu disse, talvez cada um de nós trabalhando de forma diferente, uns levando mensagem através da pregação, outros através do acolhimento familiar, cuidando das necessidades, levando alimento, como a ASA faz. Outros cuidando do Ministério da Mulher, outros da Escola Sabatina, outros do multimídia, fazendo com que tudo isso funcione, com que a mensagem chegue para as outras pessoas através da internet. O objetivo é um só, o propósito é um só. Levar o amor de Cristo para as pessoas, cada um da sua maneira. Pouco antes de deixar seus discípulos, Cristo afirmou mais uma vez que ele não tinha intenção de estabelecer o seu reino neste mundo. A obra dos discípulos era anunciar a mensagem do Evangelho. A presença visível de Cristo estava prestes a ser retirada, porém uma nova infusão de poder seria dada a eles. Cristo estava com eles, Cristo veio a morrer, eles se sentiram fracos,
Cristo ressuscitou, se fez presente com eles, abriu o entendimento, talvez ensinou mais coisas durante esses 40 dias, mas a presença física dele estava prestes a sair ali de junto aos discípulos. E eles precisariam de algo que desse força. Foi aí então que é prometido a eles o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seria concedido àqueles homens em sua plenitude. E Cristo disse assim em Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Continuando em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cristo então fala, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão receber essa força que talvez vocês hoje não tenham, mas por enquanto fiquem na cidade. Por quê? Eu tenho certeza que Deus sabia, que Cristo sabia que eles não seriam capazes se não tivesse um poder a mais, algo sobrenatural, um poder celestial, algo que vinha de Deus. Porque por nós mesmos, tem uma passagem que o Ézer sempre repete, miserável homem que sou, né? O que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero eu não consigo. A gente é todo errado, a gente não tem força própria, não somos dignos. Eu particularmente não me acho digno de falar do amor de Deus para as outras pessoas, ou talvez até cobrar uma determinada postura, ou que deixe de fazer isso ou aquilo, porque desagrada a Deus. Eu não sou digno, eu também sou pecador, sou miserável, sou errante. Mas através desse algo sobrenatural que Cristo derrama sobre nós, ele nos usa como instrumento para nos dar a honra de participar da sua obra. Porque de fato, Deus não precisa da gente para levar a mensagem dele. Se ele quisesse, ele já tinha feito. Teria arrumado, teria colocado os anjos, as pedras para falar, o burro para falar. Ele faria da forma que ele quisesse, faria as árvores sair andando por meio da rua e pregando o evangelho. Mas ele nos dá a honra de poder participar desse plano da salvação, desse plano de remissão que ele tem para o seu povo. Os seguidores de Cristo só poderiam lutar pelo que é certo com a ajuda que Deus lhe daria mediante o Espírito Santo. Os discípulos de Cristo deviam começar o trabalho deles em Jerusalém, cenário do sacrifício maravilhoso do Salvador pela humanidade. Em Jerusalém, muitas pessoas acreditavam secretamente em Jesus, que Jesus de Nazaré era o Messias, e muitas haviam sido enganadas pelos sacerdotes e governadores. Então, muitos tinham fé que Cristo era o Messias, porém secretamente, perseguições, talvez perseguições inclusive familiares, dentro do núcleo familiar, às vezes alguém dentro de uma casa que acreditava, mas não podia externar o seu sentimento. Outros foram enganados por governantes, contaram histórias, fizeram firulas, né? Encheram a cabeça do povo de caraminhola. E a missão dos discípulos era começar por ali. Porque Cristo sabia que tinham muitos ali que tinham um coração verdadeiro, que tinham que ser salvos. Então era por ali que tinha que começar. Os discípulos deviam chamar as pessoas ao arrependimento, enquanto todo o povo de Jerusalém estava agitado pelos acontecimentos emocionantes das últimas semanas. A pregação dos discípulos causaria uma impressão mais profunda. Todo mundo muito emocionado, aquilo estava muito recente. Todos estavam mais
talvez, não sei se eu posso usar essa palavra, mais adeptos, mais abertos a receber essa mensagem. Eu acho que os dias de hoje não é muito diferente. Eu acho que a população, de modo geral, o mundo de modo geral, não está vendo que tem algo de errado, que algo não está legal. Embora o povo não quer saber da palavra de Deus, mas na verdade tudo que o povo pratica hoje em dia, eu acho que talvez seja uma carta aberta de pedindo desesperadamente por um Deus, por uma transformação na vida. É o corpo expressando ali de alguma forma que precisa de algo diferente, algo que transforme a vida deles. E muitas das vezes estão mais flexíveis a receber a mensagem de Deus do que qualquer um de nós estamos dentro da igreja. Porque a gente já acha que a gente está tranquilo. Eu já estou no lugar certo. Não preciso mais ficar ouvindo mensagens de motivação, no qual eu tenho que mudar o meu estilo de vida, a minha alimentação, ou que eu tenho que pregar mais. Eu já estou aqui, estou na casa de Deus. E acho que essas pessoas que estão fora, muitas vezes estão mais acessíveis do que muitos que estão dentro da igreja. E eu não falo, quando eu falo igreja, eu não estou falando exclusivamente da igreja adventista do sétimo dia, de tantas outras igrejas. É muito mais fácil a gente, às vezes, falar para alguém que está perdido, precisando desesperadamente de um auxílio, do que alguém que já está dentro da igreja. Durante seu ministério, Jesus tinha lembrado constantemente os discípulos de que eles deveriam se unir a ele para resgatar o mundo da escravidão do pecado. O único jeito de resgatar o mundo da escravidão do pecado é se unindo a Deus. É o que a gente acabou de falar, não adianta querer fazer obra por nós mesmos que não vai para frente. A última lição que ele deu aos seus seguidores foi que as boas novas da salvação lhe haviam sido confiadas para que eles transmitissem ao mundo. Quando chegou o momento de Cristo subir ao seu Pai, ele conduziu os discípulos até Betânia. Jesus parou ali e eles se reuniram ao seu redor, com suas mãos estendidas como para garantir a eles seu cuidado protetor. Ele lentamente subiu no meio deles, e eu fico imaginando a cena, eles em volta de Cristo, Cristo com a mão estendida abençoando eles e subindo ao céu. Em Lucas 24, 51, diz assim: estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Enquanto os discípulos oravam para cima, tentando vislumbrar o seu Senhor pela última vez, talvez em pranto, eu tenho praticamente certeza, se fosse eu pelo menos, tá com a boca aberta, chorando. Meu Senhor subindo, Cristo subindo no meio de mim, subindo no meio, e os anjos, seres celestiais, o receberam e o acompanharam até as cortes do céu. Os discípulos ainda estavam olhando para o céu quando, isso que eu vou ler aqui agora está em Atos 1, 10 e 11. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. E aqui, com toda certeza, dois seres celestiais que apareceram para ele. Esse mesmo homem que vocês veem subir, ele vai voltar. Os discípulos de Cristo deveriam ter sempre em mente a promessa de sua segunda vinda, assim como nós. O nome da nossa igreja diz isso, né? Nós esperamos o advento, esperamos a volta de Cristo. O mesmo Jesus voltará para levar para si aqueles que se dedicam ao seu serviço aqui na terra.
sua voz os receberá em seu reino. Assim como no serviço simbólico do santuário, o sumo sacerdote deixava de lado as suas vestes especiais e oficiava com vestes de linho branco, como um sacerdote comum. Assim Cristo fez. Ele deixou, no primeiro momento, suas vestes celestiais, suas vestes reais, se fez como homem para vir aqui servir. Como um servo, um sacerdote comum. E ofereceu o seu sacrifício. Assim como o sumo sacerdote, após ter realizado o serviço no lugar santíssimo, com suas vestes especiais, saía para se apresentar à congregação que esperava lá fora, assim Cristo virá pela segunda vez, vestido de sua glória e da glória de seu Pai. Todos os milhões de anjos o acompanharão. Cristo tem para nós um propósito, tem para nós uma missão a qual ele fala que não vai ser fácil, mas se a gente está do lado dele, do lado do general dos exércitos celestiais, as coisas serão mais fáceis. E além de prometer que ele vai estar do nosso lado, ele ainda fecha com chave de ouro, dizendo que ele ainda vai voltar para buscar todos aqueles que se dedicaram em serviço à tua santa causa. Dessa maneira, Cristo cumprirá sua promessa, que está em João 14:3. 14:3. Voltarei e os levarei para mim. Os justos mortos sairão de seus túmulos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com eles, para o encontro com o Senhor nos ares. Eles ouvirão a doce voz de Jesus dizendo: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E eu imagino que naquele momento, depois de tudo isso que aconteceu, os discípulos se alegraram, porque eles tiveram um entendimento de tudo que está acontecendo, receberam a promessa do Espírito Santo, receberam a promessa que Cristo estaria com eles para eles enfrentarem as adversidades que eles teriam para pregar o Evangelho, e no final de tudo, receberam a promessa que Cristo voltaria e que eles poderiam se alegrar novamente na presença do Senhor, assim como em outro momento. E de verdade, eu espero que assim seja conosco. Que a gente se alegre na presença de Cristo, que a gente se alegre em servir ao Senhor, em falar do teu amor, em levar as suas bênçãos adiante, compartilhar tudo aquilo que a gente tem o privilégio de saber. Que a gente possa se apegar ao nosso propósito. Nós temos um propósito em comum. Cada um sabe aonde pode ajudar. Cada um sabe qual é o seu dom, de que maneira contribuir para as coisas de Deus. O meu desejo para nós, como igreja, é que a gente tenha esse entendimento, que a gente peça a Deus esse entendimento, para a gente consiga entender realmente o plano da salvação, para que a gente consiga ter fé para entregar as nossas vidas na mão dele, que acima de tudo a gente possa refletir o caráter de Deus para as outras pessoas. Isso foi uma mensagem justamente para trazer uma reflexão, para que a gente possa pensar. Eu acho que uma coisa que, embora posso dizer que talvez seja um pouco pesado, é refletir sobre o que eu falei pouco atrás, sobre o empenho que as forças do mal têm para cumprir o propósito deles, comparado ao empenho que cada um de nós temos. Talvez isso possa servir de motivação, para que a gente possa entregar mais do que a gente entrega. Cada um sabe o seu limite,
e que a gente possa entregar o nosso limite para as coisas de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai não somente se alegrar, como também segurar as nossas mãos.